número de queixas relacionados ao PME ser baixo é exatamente isso que o senhor falou, senador. A frequência de utilização dos procedimentos, eles afetam o número de queixa. Então, como você tem muito mais consultas, por exemplo, do que um procedimento cirúrgico, né? Porque o número de procedimentos cirúrgicos ele é muito menor do que o número de consultas, a frequência da utilização daquele procedimento se reflete no número de queixas. Então, obviamente, a gente tem muito mais queixas sobre consulta e menos queixas sobre a PME, porque, relativamente, o número é muito maior em frequência e em número absoluto. Então, isso teria que ser relativizado se a gente fosse dar essa conotação de ver, em relação ao número de consultas, quantas queixas tem em relação ao que é feito. Em relação ao número de cirurgias com a PME, quantas queixas tem em relação ao que é feito. Aquele número ali, não. Ele traz um número realmente da frequência em relação a todos os procedimentos que são realizados. Tá? É exatamente isso. O tratamento das reclamações sobre o PME, elas têm um tratamento de reclamação assistencial. Então, dentro da agência, as denúncias elas são separadas em reclamações assistenciais e não assistenciais. E, obviamente, as assistenciais elas têm um nível gravoso muito maior. Então, as penalidades são maiores. Além disso, se for um caso de urgência e emergência, isso cada vez mais é agravado, porque isso tem que ser imediato. Então, o tratamento dela é especial por se tratar de um parâmetro assistencial. Tá? Os custos da órtese e prótese no reajuste, eles não são separados. A metodologia que a gente usa hoje para o reajuste é uma metodologia agregada. Ela não separa o custo especificamente da órtese e prótese. Então, a metodologia do reajuste hoje, ela leva em consideração, sim, os reajustes coletivos, as médias dos reajustes dos planos, dos produtos com maior número de beneficiários, né, que teriam uma maior proteção nesse segmento, mas não é separado nessa tabela, não existe uma tabela de custo de OPME, por exemplo, para se levar em consideração no reajuste. O que tem quando existe, todo ano a gente faz uma avaliação relativa à incorporação das tecnologias. Então, o que é incorporado no rol, existe uma metodologia separada para se avaliar se aquela incorporação ela foi relevante o suficiente para mudar o nível de utilização e aí sim teve um custo agregado maior que impactasse no plano de saúde. Só que todos esses procedimentos que são incluídos no rol, eles são analisados em conjunto, eles não são analisados separadamente. Então, a gente não teria como dizer que um procedimento tem uma carga maior, um peso maior nesse reajuste, se houver, por conta da tecnologia ser uma OPME, de um outro que não é. De novo, a gente vai estar afetado pela frequência de utilização. Então, a gente não tem essa separação das OPMEs quando a gente faz a metodologia do reajuste. A gente está fazendo, sim, nesse quesito, uma pesquisa, uma avaliação sobre OPME especificamente e os seus custos. Então, a gente espera, até o final desses 180 dias, né, que agora no meio do ano, também ter isso para apresentar, mas a gente está colhendo esses dados separadamente, senador, para poder também enviar para casa, se vocês quiserem. Como que é o ressarcimento ao SUS, né? O ressarcimento ao SUS hoje, ele é feito detalhadamente. Hoje a gente faz sobre as internações, né, sobre as AIHs, em breve, em primeira mão. A gente vai também fazer das APACs, dos procedimentos de alta complexidade. Hoje a gente tem, sim, os dados de quanto a gente faz para cada procedimento. Eu não trouxe esse dado hoje, mas posso mandar. A gente tem, por procedimento, quanto que é o ressarcimento de cada um deles, né? Como é que a gente... Hoje, o principal procedimento do ressarcimento é o parto, de novo, por frequência, né? Como a maior internação, o maior procedimento unitário é o parto, né, de tudo, se você pegar isoladamente de todas as internações, também é a maior frequência no SUS, também, porque é um procedimento mais frequente, né? Mas a gente pode separar por tipo de procedimento e a gente tem o valor desse ressarcimento, sim. Como que a gente calcula o ressarcimento hoje? A regra fala, a Lei 9656, fala que o valor desse ressarcimento não pode ser
igual ao do SUS e tem que ser um valor intermediário entre o do SUS e da saúde suplementar. Então, hoje, a gente pega a tabela do SUS e aplica um fator em cima dessa tabela de 1,5. E aí se chega no no custo desse procedimento a ser ressarcido ao Fundo Nacional de Saúde. Então, a gente pega a tabela do SUS, aplica 1,5 e é esse o valor que é cobrado das operadoras para ser ressarcido. Tá? O parâmetro de análise entre o que é apresentado e o que é ressarcido, a gente tem por operadora qual é a adimplência dela, do valor que ela devia, quanto que ela está pagando por mês. Então, a gente tem tudo isso também separado, eu também posso mandar tudo isso detalhadamente para cá. Avaliar os protocolos credenciados, o que a gente fala é o seguinte: hoje, os protocolos que são obrigatórios para as operadoras, né, aplicarem, são os protocolos do rol, são aquelas DUTs que eu mostrei. Esses são obrigatórios. Os outros protocolos, eles podem ser orientadores, mas eles não podem ser protocolos que forneçam uma negativa de cobertura por conta daquele protocolo. Então, a operadora não pode negar a cobertura em função de um protocolo que é dela. Ela só poderia negar cobertura em função do protocolo nosso, publicado pela agência. A gente ainda tem no mercado uma diversidade enorme de protocolos, sejam protocolos feitos pela operadora, protocolos feitos pelos hospitais, clínicas, médicos. Então, a gente tem uma diversidade enorme de protocolos. E é isso que a gente vai tentar vencer nesse grupo interministerial, porque lá a gente está tentando construir protocolos que sirvam nacionalmente, tanto para a saúde pública quanto para a saúde suplementar, né? E aí a gente venceria esse capítulo de uma forma mais importante. E a gente não corrobora ou a gente não avalia esses protocolos feitos que não sejam feitos ou pelo CONITEC ou pela ANS. Como que a gente faz os nossos protocolos? A gente faz num grupo técnico, com a parceria das sociedades, com a parceria do Ministério da Saúde também, e a gente constrói o nosso protocolo, que é o que a gente acredita ter maior validade, né, científica. Queixas das operadoras com relação ao OPME, existem não só queixas, mas também existem mecanismos que elas criaram para tentar trabalhar com esse tema. Aí não especificamente para o OPME, mas talvez para o OPME isso seja mais forte. Quais são esses mecanismos? O principal é a auditoria. Então, hoje, a maior parte das operadoras trabalha com uma auditoria importante para o OPME. Praticamente nenhuma OPME, a não ser caso de urgência e emergência, ela é liberada, né, sem um mínimo de auditoria ou sem se passar por dentro de um grupo que discuta aquela prótese. Algumas operadoras criaram compras unificadas e aí elas... Só um minuto, sem querer interromper. Imagina. Mas, por exemplo, uma ordem judicial interromperia também essa... Dependendo do tempo que ela tem que fornecer aquela prótese, interromperia. Então, tudo que é tratado como urgente, se ela tiver que fornecer para amanhã, aí não tem jeito, ela vai ter que fazer isso sem nenhum... A minha pergunta é porque esse é um mecanismo que as máfias utilizado... usam, né? Ele pega a pessoa e manda a pessoa ao Ministério Público e ao Judiciário para a pessoa vir com a legalização do crime na mão para ele. Utilizado. E aí, assim, as auditorias hoje são fortes. A compra, algumas vezes, é centralizada, outras não, que é um outro mecanismo que elas encontraram para trabalhar com isso. Um terceiro mecanismo é a segunda opinião, não aquela segunda opinião da divergência obrigatória, mas uma segunda opinião de convencimento, onde a pessoa tem uma primeira opinião, uma indicação de uma cirurgia, e a operadora oferece, então, essa segunda opinião, não de forma obrigatória, mas através de convencimento. Algumas operadoras têm utilizado isso, algumas a gente acompanha.
e tem tido resultado de redução de indicação de cirurgia entre 40% e 50%. Então, a segunda opinião, nessa construção de rever uma indicação, também tem sido utilizada. E tem algumas outras que se utilizam de várias estratégias para tentar organizar, então, esse fluxo de OPME. Hoje, como é que a gente lida nessa gestão com o SUS? Hoje, ela é totalmente separada. Então, as operadoras criaram seus mecanismos, os estados e municípios criaram os seus, e nada é compartilhado, né? Nem o resultado que se chega, nem por onde você caminhou, nem os preços, nem as tabelas. Então, hoje tem uma separação total nesses sistemas. Esse grupo interministerial está permitindo exatamente isso. A gente tem um subcomitê dentro desse grupo, que é um grupo que, por exemplo, discute tabela de preço, né, como é que está sendo comercializado e tal, e esse grupo está juntando as informações, tanto da saúde suplementar quanto da saúde pública, para que, sim, tenha essa interferência, porque, independente do tipo de hospital ou do tipo de localização daquele serviço, ele está dentro de um mesmo estado ou de um mesmo município, né? Então, não teria tanta diferença assim. Então, e as implicações da tabela, né? O quanto a tabela da saúde, que é praticada na saúde suplementar, interfere na tabela do SUS e vice-versa. Então, a gente também está tentando trabalhar dentro desse grupo com essa perspectiva. Não sei se eu respondi tudo, senador. Só mais duas perguntas. Uma é o seguinte: obviamente que o trabalho desse grupo interministerial ele precisa ser feito de forma meticulosa, cuidadosa, mas obviamente que há algumas distorções assim que gritam aos olhos, né? Entre elas, essa disparidade entre o preço de custo da prótese e o seu preço final ao usuário, enfim. Como vocês têm trabalhado a perspectiva de quebrar essa lógica já de imediato? Que pontos daquela cadeia ali poderiam ser atacados para que nós pudéssemos, já de agora, mesmo com o funcionamento do grupo, termos algumas medidas que pesem? A outra coisa, essa ideia de você ter separadamente o sistema suplementar e o SUS estabelecendo informações sobre custos de algo semelhante, eu diria que é uma coisa contraproducente, né? Acho que o ideal era que nós tivéssemos uma cooperação, uma colaboração entre esses dois segmentos. Faz parte do plano, ou já existe algum tipo de banco de informações que possam ser objeto de consulta, seja do setor suplementar, seja do próprio SUS, em relação a preços, enfim, dessas órteses, próteses e materiais especiais? Bom, a primeira pergunta, assim, como é que a gente quebra logo, né? A gente tem tentado trabalhar em estratégias para além das estratégias que estão sendo trabalhadas no grupo, obviamente, né? A gente tem que continuar trabalhando nisso. Uma das primeiras, a gente está preparando um material lá na agência que a gente se espelhou numa agência americana de Maryland, que ela também enfrentou esse problema lá em Maryland, e eles têm uma agência reguladora que trata um pouco disso. E lá eles construíram um aplicativo de celular que é muito bacana, que traz elementos de consulta rápida sobre procedimentos, e aí com qual preço é praticado em cada estado, você pode fazer quebra nesses preços, o que ajudaria rapidamente, porque a partir de agosto a gente já vai ter essa informação. Então, a partir de agosto eu já consigo colocar isso no ar, que daria uma ajuda mais rápida e de um acesso muito rápido para essas pessoas, para a gente quebrar essa lógica. Eu acho que o segundo, mesmo sem a gente ter dimensão disso, acho que o que a gente está fazendo aqui hoje também ajuda, né? A gente conversando com algumas pessoas, a gente vê, eles contam, né, que muda o perfil a partir de agora. Acho que a gente até podia fazer, ver se algumas pessoas têm isso instrumentalizado, medido, a partir dessa discussão que começou a ser feita esse ano sobre a OPME. Só da discussão estar na mesa, o perfil altera, né? Então, não tenho a menor dúvida de que o que a gente está fazendo aqui hoje já começa a alterar esse perfil.
E tem uma discussão que eu tento fazer, e aí ela para órtese e prótese ela também é relevante, e ela é relevante para qualquer procedimento, que aí talvez seja o tempo mais demorado para a gente trabalhar com isso, que é não só a tecnologia em si, mas o uso que a gente dá para a tecnologia hoje no nosso país. Como que a gente estudou isso? Há um ano atrás, ou um pouquinho mais, a gente viu que, por exemplo, ressonância magnética, que é um procedimento que todo mundo acha que está incorporado, está no uso, faz diferença. A gente viu o uso da ressonância magnética no Brasil e nos países da OCDE, que são países, né, desenvolvidos, que têm um resultado em saúde muito melhor, uma mortalidade menor, todos os índices em saúde são menores. E a gente viu, por exemplo, no Brasil, na saúde suplementar, a gente faz 80 ressonâncias para cada 1.000 habitantes por ano. Na OCDE, eles fazem 40 ressonâncias para cada 1.000 habitantes por ano. Então, no Brasil, a gente faz o dobro de ressonância e a gente não chega perto dos resultados assistenciais que a gente tem. Então, aí é que eu acho que a gente vai ter um tempo mais demorado para conseguir trabalhar com isso, mas que seria aonde a gente quer chegar daqui a 1, 2, 3 anos, que é de verdade a mudança do modelo assistencial, né? Enquanto a gente trabalhar nesse modelo assistencial do fee-for-service, que quanto mais eu faço, mais eu recebo, qualquer coisa que eu faça para tentar mudar isso é paliativo, né? Eu preciso de verdade reverter como eu faço toda a prestação de serviço na saúde suplementar para eu de verdade ter condições dessa mudança aqui que a gente está trabalhando hoje ser sustentável, porque senão a gente vai mudar daqui a 3 anos, talvez tudo se reverta de novo, se a gente não conseguir mudar a lógica. Então, nisso aqui que a gente está apostando também, e a gente está fazendo um trabalho importante que eu espero que daqui a 3 anos a gente tenha algum fruto nisso. Quanto à cooperação SUS e ANS, eu não tenho a menor dúvida de que é hiper importante, a gente está trabalhando nisso, já está se fazendo um banco nesse sentido, o Pedro Ivo, que está ali, é a pessoa que está tocando isso de uma maneira mais importante. Na Anvisa, já existe um banco de preços que foi feito há alguns anos atrás, que está sendo renovado com informações novas sobre esse assunto, para a gente também disponibilizar de uma maneira rápida tudo isso. Ok, satisfeito. Eu recebi aqui, nessa audiência primeira com esse relatório de audiência interativa, um cidadão, passei aqui no mundo do relator, 2 participações, uma não vou ler porque na verdade não tem muito a ver com a nossa CB, ele reclamando do excesso de cesariana, que não é nosso caso aqui nesse momento, mas um cidadão dizendo o seguinte: creio que a fiscalização seja a parte mais complicada, a fiscalização, visto que conseguir o primeiro atendimento é uma situação problemática. Então, conseguir o segundo atendimento é quase inviável. Não obstante, muitos médicos não se sentem confortáveis para dar um diagnóstico contrário ao do colega. Aí, essa quebrar a lógica da corporação não é fácil em lugar nenhum, né? Principalmente quando o médico percebe que ele vai dar um diagnóstico contrário a alguma coisa que ele já tem conhecimento, que é alguma rede mafiosa que opera dentro, né? E não sei se é exatamente disso que o cidadão está falando, mas essa história é verdadeira do diagnóstico. Você gostaria de comentar? Não é fácil, acho que em qualquer profissão, você contra-argumentar um diagnóstico, um parecer, né, se for jurídico, de algum colega seu, não é uma coisa simples. O que a gente tem feito hoje é se basear nas diretrizes que existem, e hoje muitas sociedades estão sendo esse segundo parâmetro, né? Essa segunda opinião, que é enquanto sociedade é uma opinião daquela sociedade, não de uma pessoa única. Isso também tem funcionado de uma maneira bacana. Ou pessoas de um renome importante, né? Que aí se sentem confortável e fornecem essa segunda opinião. Mas, apesar da dificuldade, a segunda opinião tem funcionado bem.
Assim, tem funcionado de uma maneira bacana, não só para os casos de dúvida, mas também para esses casos de uma segunda opinião mesmo, antes de se realizar o procedimento. Eu não sei se essa pessoa, não sei de que parte do Brasil se é do Rio Grande do Sul, mas na verdade a colocação, a frase última aqui, é a frase última que a gente ouve das autoridades, que principalmente lá da ponta do iceberg no Rio Grande do Sul, na dificuldade de investigação, exatamente por conta de quebrar e contrariar o diagnóstico, e o diagnóstico, diga-se, preço, né? O ministro esteve aqui, para nosso espanto, alguns dados que ele colocou aqui e alguns que a senhora colocou nesse momento, que você tem uma prótese que chega a sair da fábrica com R$4.500, R$6.000 e chegar a R$40.000. É um caminho longo a ser percorrido, né? É muito dinheiro por metro quadrado, né? Até chegar no cidadão. De maneira que eu agradeço ao Ministério, agradeço ao ministro a disponibilidade da senhora, da doutora Margarete, e gostaríamos muito que o Ministério continuasse presente, até porque no requerimento do relator, requerendo alguém do Ministério para nos acompanhar, nós iremos ao Rio Grande do Sul. Eu quero reiterar a assessoria aqui para poder oficiar o ministro, para que alguém do Ministério nos acompanhe essas oitivas também, lá no Rio Grande do Sul, exemplo do outro grupo de assessores que estarão conosco, não é? Para a gente oficiar o ministro da Saúde, a fim de que nós possamos ter um assessor do Ministério também, né? Que entenda da questão. Se for a senhora, ótimo, né? Entende bem do que nós estamos tratando, e será um prazer.